Oi, pessoal, tudo bem? É, no, no- no- Na conversa passada, a gente tratou sobre, fiz uma abordagem no segundo vídeo sobre os lugares de memória. Eu fiz uma abordagem sobre os de baixo, fiz uma leitura sobre a partir da ideia do Eric Hobsbawm. E aí me pediram para eu citar os livros que eu não citei, né? Eu falei, mas não citei. E aí o livro do Eric Hobsbawm, sobre o qual eu tratei os de baixo, esse livro aqui, sobre o conceito de história. É um livro, acho que é o capítulo 18, que vai falar sobre a questão dos de baixo. Tá? Aí também fiz uma leitura do Discher, que é sobre a questão dos de baixo, e o livro de onde eu tirei a ideia é daqui, da Escrita da História, organizada pela Peter Burke, que também tá aqui é um texto que tem tem um texto interessante da John Scott aqui sobre as mulheres, que eu aconselho a leitura. O livro sobre do Edward Thompson, eu não tenho físico, eu tenho em PDF, que é o Costumes em Comum. Esse livro você pode baixar em qualquer lugar da internet aí que você vai encontrar. Eu quero, antes de eu iniciar meu trabalho, eu gostaria de indicar um livro para você. Esse livro aqui, da Arlette Farge, que são os lugares para a história. A Arlette Farge, ela vai fazer uma abordagem e ela diz que a história, ela sempre se ateve e geralmente se atém aos acontecimentos. Os acontecimentos que ela diz assim, as guerras e revoluções, e sabendo que guerras e revoluções sempre trazem sofrimento. A história, ela se atém às guerras e às revoluções, aos movimentos, mas não se atém ao sofrimento. E aí ela vai dizer mais na frente que geralmente essa parte subjetiva, a história deixa para a literatura. A literatura se encarrega de fazer isso aí. A gente vai ver os livros do Dostoiévski, por exemplo, né? Vão trabalhar essa questão da sociedade, do humano, da condição humana na sociedade. E então a literatura tem um papel muito mais subjetivo, a história muito mais dos fatos, dos acontecimentos dentro das revoluções, dentro da sociedade. Então aconselho quem tiver interesse que leia esse livro aí. Também bem rápido, eu falei no bate-papo passado sobre o livro da professora Patrícia Sampaio. O livro é esse aqui, Espelho Partido. Quem tiver interesse, lê. É um livro muito interessante. Ela vai falar sobre a questão da Brasil Colônia, mas vai justamente tratar daquilo que eu falei sobre a questão do jesuíta, para não dizer que eu estava falando sendo leviano. Então ela vai tratar sobre isso aqui. É um livro muito interessante. Isso aqui é a tese dela, que ela lançou em livro. Um outro livro rápido que eu quero que vocês podem ler também, que vai ajudar nisso que eu falei sobre o Euclides da Cunha, e também daqui para frente, é esse livro aqui do professor Francisco Futihage, Uma Vingança da Ileia. Ele vai fazer uma leitura do Euclides da Cunha sobre na Amazônia. Então, é um livro muito interessante também. Eu aconselho que quem quiser ter informação, que o leia. E eu fui buscar na caixa, desenterrar ali o livro do Euclides da Cunha, que é a Margem da História. Esse aqui é um livro bonito, a capa é bonita. Ele parece volumoso, mas ele não é tão volumoso, não, porque as páginas, o papel ele é bem grosso, e aí acaba dando um volume bem maior. Mas ele não é tão, eu acho que o volume dele é mais ou menos seria igualmente isso aqui, que é o livro que eu uso para leitura, porque tem a primeira parte do Margem da História, que está aqui, eles compilaram e trouxeram para cá, e aí ficou bem melhor, bem mais prático para a gente ler. E antes de eu entrar no assunto do Euclides da Cunha propriamente dito, eu gostaria de... eu falei que o Euclides da Cunha ele tinha uma visão, quando ele tinha uma visão diferente da Amazônia, quando ele chega aqui ele tem uma outra visão, e disse também que a visão da Amazônia ainda é fantasiosa, ainda é meio fantasia que o povo ainda vê,
sobre a questão, também da questão dos viajantes, né? E nesse livro aqui da Amazônia Paraíso Perdido, que é a organização feita pela editora da Universidade Federal do Amazonas e mais a Valer, a introdução do texto do Euclides da Cunha, Impressões Gerais, essa introdução também está aqui na margem da história. Eu vou ler por aqui, que é bem mais leve, mas a linguagem é mesmo. Ele vai dizer, ele lê o que ele chama de impressões gerais, a questão da Amazônia. Mas ele vai dizer assim, olha, ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalta geralmente diante do Amazonas, no desembocado Dédalo, Florido e Itajapuru, aberto em cheio para o grande rio, antes do derrapontamento. A massa de águas é certo, sem par, capaz daquele terror de águas, daquele terror a que se refere Wallace Bates. Mas com todos nós desde muito cedo, gizamos no Amazonas ideal, mercê das páginas singulares das líricas dos não sei quantos viajantes que desde Humboldt até hoje contemplaram a Ileia, né, prodigiosa, com um espanto quase religioso. Sucede um caso vulgar de psicologia. Ao defrontarmos o Amazonas real, vemo-lo inferior à imagem subjetiva a longo tempo prefigurada. Além disso, sob o conceito estritamente artístico, isto é, como um trecho de terra desabrochando em imagens capazes de se difundirem harmoniosamente na síntese de uma impressão empolgante, em todo inferior a um sem número de outros lugares do nosso país. Toda a Amazônia, sob este aspecto, não vale o segmento do litoral que vai do Cabo Frio à ponta de Munduba. É sem dúvida o maior quadro de terra, porém chatamente rebatido num plano horizontal que mal a levantam de uma banda, a feição do resto de uma enorme moldura que quebrou as serranias do arrepio do Arenito de Monte Alegre e as serras graníticas das Guianas. É como se lhe falta a linha vertical, pré-excelente nas movimentações da paisagem. Em poucas horas, o observador cede às fadigas de monotonia inaturável e sente o seu olhar inexplicavelmente se abrevia dos sem fins, daqueles horizontes que seu olhar inexplicavelmente daqueles horizontes vazios e indefinidos como os dos mares. E aí ele vai fazer uma leitura da Amazônia, o viés dele, e aí ele vai descrever o rio Amazonas e outras coisas mais. Então, para a gente ver como ele tem uma visão da Amazônia meio fantasia, meio indiferente, meio assim, é uma terra que precisa ser povoada, aí tem todo um discurso aí que ele vai construir. E aí a gente chega àquilo que eu comecei no passado, né, sobre a ideia do Roger Casement, né, sobre como é que falei que o Roger Casement era um britânico que veio para o Brasil, né, e aí encarregado primeiro ele morou em Santos, depois morou em Belém, depois foi morar no Rio de Janeiro. Justamente quando ele estava no Rio de Janeiro que ele foi para a região do Putumayo para investigar denúncia de trabalho forçado, de abusos contra os trabalhadores barbadianos por uma empresa peruviana. E aí, nesse percurso dele, vai encontrar um monte de situações. O livro, eu falei anteriormente, que ele foi editado pela editora da Universidade de São Paulo, e o livro, mais uma vez, é esse aqui. Aconselho quem quiser ler, leia. É um livro muito bonito. É bonito o livro e é um livro muito interessante também. Vale a pena a leitura para a gente poder entender a história não contada da Amazônia, que se esconde atrás dessa Amazônia, né?
Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Eu disse assim, nessa incursão, uma leitura do Roger Casement, o livro, né, ele vai trabalhar o irlandês Roger Casement. Ele nasceu em 1864 e morreu em 1916. No final eu vou dizer como é que foi a morte dele. Registra enquanto cônsul-geral britânico em viagem à região da fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, as condições indígenas de indígenas e caucheiros no entremeio do Peru, na região de Putumayo, quando de suas viagens por uma Amazônia cuja história é pouco conhecida do público, a não ser os poucos interessados pelo estudo da Amazônia, né? Que ainda é pouco conhecido, do Brasil que ainda é pouco conhecido. Essa Amazônia, como registro aqui da Cunha, que eu já falei, né, no início do século passado, 1904, 1905, que se encontrava à margem da história, se apresentava bem mais profunda do que os registros oficiais, às vezes mesmo literários, eles vão fazer, né? A Amazônia, e por que não dizer as Amazônias, registradas pelo George Casement, né, e também por jornalistas, por pessoas que às vezes não tinham nenhuma ligação com o poder, com o governo, eles fazem esses registros sobre o que eles viam, o que eles presenciavam por aqui, principalmente no início do século XX, no final do século XIX, mas principalmente no início do século XX. E entre esses romancistas que escreveram sobre a Amazônia, nós vamos ter o José Eustáquio Rivera. O Eustáquio Rivera, ele escreveu um romance, vou tentar fazer um trabalho sobre esse livro, que é A Voragem. Esse livro é um livro muito interessante. Então, quem quiser ler o romance do Rivera, está ali. Mas ele tem um trabalho, ele é objeto de um outro trabalho, desse livro aqui, do professor Leopoldo Bernucci. Eu fiz uma resenha sobre esse livro, para ser publicado, foi publicado no tempo desse. Esse livro aqui, o professor Leopoldo Bernucci, ele vai fazer uma leitura sobre a Voragem. E ela também ele é um livro da EDUSP. Eu aconselho a leitura desse livro, é um livro muito interessante. E aí eu tive conhecimento da história do Roger Casement mais aprofundada justamente a partir do livro do professor Leopoldo Bernucci. Foi isso que me interessou a buscar, ler, comprar o livro para poder lê-lo. Tá? E o professor Leopoldo faz uma leitura do Voragem, o Voragem também faz uma retomada um pouco dessa questão lá da Amazônia, que não é a Amazônia brasileira. Vamos ter em consideração que está tratando de Amazônia tanto brasileira, quanto venezuelana, quanto peruana e quanto colombiana, tá? Não é só a Amazônia brasileira, tá bom? E aí, nessa viagem dele, que ele faz, né, eu digo assim, olha, mas não é só de glória e glamour viveu a Amazônia do ciclo da borracha. Paralela a essa Amazônia, ornada pelo glamour proporcionado pelo ouro negro, uma outra Amazônia se fez Inferno Verde, ou Paraíso Perdido, né, como dizem. Para Marco Aurélio Paiva, essas representações extremadas, Paraíso Perdido, Inferno Verde, Mileia, entre Paraíso e Inferno, indicavam uma impossibilidade de sobrevida de qualquer projeto civilizador. E não por acaso, a Amazônia, essa é uma leitura minha, a Amazônia vive mais de promessas e boas intenções, de discursos dúbios, né, do que de políticas concretas de desenvolvimento. E aí o professor Marco Aurélio Paiva diz: se cabe ver esse pedaço de terra como Eldorado, paraíso terreal, também era permitido o pensamento de um espaço inóspito, de gente de tez acanhada e sem cultura, uma verdadeira terra sem história. E aí, o livro do professor Marco Aurélio Paiva, que eu aconselho a leitura para quem tiver interesse de o ler, esse livro aqui. Tá? Ele vai fazer, o papagaio fonógrafo, ele vai fazer uma leitura sobre os prosadores da Amazônia. Inclusive, ele faz uma leitura do Plínio da Cunha. Então, é um livro muito interessante. O Plínio da Cunha sempre está presente em livros que vão tratar sobre a Amazônia, principalmente no início do século XX. Então, é um livro muito interessante para quem quiser ler. Roger Casement não fez só registro dos homens em condições de escravidão na Amazônia. Ele não fez isso só na Amazônia. Ele
fez fora também da Amazônia. Antes de chegar à região, ele esteve na Nigéria, onde serviu como uma espécie de espião, produzindo relatórios sobre o movimento de armas e armamentos para as colônias francesas da África Ocidental. Isso aí foi ele ainda não era funcionário público britânico. Depois ele entra como funcionário público britânico, e depois de 1895 a 1904, ele vai para a África, volta para a África e vai para o Congo. E aí lá ele vai, já como cônsul, como funcionário do governo britânico, ele assiste à exploração de indígenas, de homens, de mulheres, de crianças, e ele faz um relatório disso aí. Desse relatório, que ficou chamado de relatório Casement, o nome é comprido, é bem longo, correspondência ao relatório do cônsul Sua Majestade de Bom a respeito da administração do Estado independente do Congo. Nesse relatório ele vai contar as condições de escravidão que os indígenas, mulheres, crianças, homens, a que eles eram submetidos pela uma empresa britânica. E aí a denúncia que ele fez, o Congo na época ela era uma espécie de feudo do rei Leopoldo II, e aí a denúncia que ele fez mobilizaram a sociedade civil para que mudasse a questão de governo e aí a situação política do Congo. Inclusive o Roger Casement participou desse movimento aí. Então tentaram mudar em termos de política, a política que o governo fazia naquela época. E aí, antes de chegar ao Brasil, ele pediu uma licença de 1 ano e meio, estava meio doente, proferiu uma palestra na Irlanda, que é a terra dele, e lá ele dizia que o Brasil, o nome do Brasil, tinha alguma coisa a ver com os irlandeses. Então, ele defendia essa ideia. E aí, quando ele vem para cá, primeiro ele já disse que ele morou em São Paulo, depois em Belém, Rio de Janeiro, e aí ele parte para a fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, para, a princípio, com o intento de investigar a denúncia de extração ilegal de borracha e as condições de trabalho dos súditos britânicos contratados em Barbados, que eram os barbadianos. Entretanto, dada a sua perspicácia e seu interesse humanista, desde a experiência do Congo, na região, foi além do que pretendia quando passa a ouvir relatos de trabalho escravo na região do Putumayo, o que o levou a produzir um relatório sobre a realidade dos povos indígenas, entre eles os Witoto, Bora, Andok, Okaina, cujos direitos foram violados e seus corpos entregues aos abusos, torturas e escravidão. No diário dele é muito interessante isso. Não dá para ler o livro, claro, mas é muito interessante isso. E aí o relatório, no qual envolveu diretamente a Companhia Peruana da Amazônia, fez personagens como o barão peruano de Caucho, o Julio Aranha, César Aranha, o dono da casa Aranha, da borracha, ser denunciado e confrontado com as práticas de terror e desumanidade a que eram submetidos milhares de índios, trabalhadores, mulheres e outros mais naquela época. E aí, nessa viagem dele, quando ele passa a ver, ele vê uma outra Amazônia. E aí eu quero para não ficar muito longo o vídeo, mas quem era o Roger Casement? Como é que ele é visto? No prefácio do livro que eu tenho, desse que eu tenho de 2016, do Diário da Amazônia de Roger Casement, o presidente da Irlanda, Michel Hagan, eu acho que é o nome dele, Hagan, identifica Casement como poeta humanista e patriota irlandês. E aí ele diz, o presidente da Irlanda, ele vai dizer que ele destaca a importância do trabalho do Casement, que ele chama de humanista, e da denúncia da escravidão e dos terríveis crimes perpetrados contra a humanidade indígena de Putumayo pela Companhia Peruana, em sua busca dos lucros obtidos com Sua Majestade a Borracha. Para o presidente irlandês, o Diário da Amazônia de Roger Casement é valioso por muitas razões, entre elas o fato de ser uma fonte primária que aborda um importante capítulo da história da Amazônia. Também porque, segundo ele, revela o que ocorre quando o lucro e o mercado
estão autorizados a operar sem restrições ou preocupações com as pessoas, com o ambiente natural e com o homem. E, além disso, também é importante porque visa registrar o crescente papel exercido pela sociedade civil, passando a atuar em um espaço que até então, naquela época, no início do século XX, era amplamente dominado pelas vozes do colonialismo e do imperialismo, com a crença interesseira de que o progresso e a exploração dos recursos naturais de um país só poderiam trazer consequências positivas para os povos, para os países colonizados. O importante era explorar, o importante era... Eles diziam que quanto mais... É o discurso que a gente tem hoje também sobre a Amazônia. A gente precisa explorar a Amazônia para o povo se desenvolver. Será que é verdade mesmo? A gente vai ver em locais onde a exploração... A África é um exemplo. Dos continentes mais pobres que tem, foi explorado, foi roubado. Não devolveram nada para lá. E aí o presidente da Irlanda ele vai falar sobre o Mário Vargas Llosa, ele vai, que é o escritor peruano, ele escreveu um livro, um romance, O Sonho de Celta, em que ele vai fazer o percurso de Roger Casement por onde ele passou, pela África e pela América do Sul, Brasil e outros mais. Um livro muito interessante, aconselho também a leitura. E aí ele vai, o biógrafo do Roger Casement, ele também vai fazer as considerações dele sobre o Casement. Então ele vai dizer que o Roger Casement, ao contrário do Alexandre Rodrigues Ferreira, o Alexandre Rodrigues Ferreira foi um naturalista que veio, que é brasileiro, morou aqui, fez pesquisa aqui, estudou na Europa, veio para poder pesquisar sobre a fauna e a flora brasileira. Ele vai dizer que, ao contrário do Alexandre Rodrigues, que tinha um compromisso de governo com a pesquisa com a fauna e com a flora, o Casement não tinha essa intenção. A intenção dele não estava interessado em classificar as maravilhas da fauna e da flora, mas em mapear a paisagem da desumanidade e questionar as atividades coloniais e seu poder financeiro. Sua abordagem, considera o biógrafo dele, resgatou deliberadamente a voz indígena e a deslocou para o centro de seu relato investigativo. No ver do biógrafo, Casement descreveu em detalhes, de forma sincera e angustiante, a tragédia resultante da cultura do terror imposta por uma empresa peruana da extração da borracha, em que ela preferiu o lucro às pessoas. Aí lembra o livro do Chomsky, Lucro às Pessoas. E aí as duas organizadoras do livro, a Laura Pizarro e a Mariana Boffarini, elas vão também fazer uma apresentação do Roger Casement. Então elas consideram que o escrito do Roger Casement, cujos legados de luta pelos direitos humanos e pelo fim da escravidão no mundo atlântico são de sensibilidade e percepção dos feitos da violência na condição humana e registram um capítulo triste e relevante da humanidade em plena época da modernização. A gente está falando disso aí do início do século passado, início do século XX, e a expansão do império mostra ainda o olhar do estrangeiro magnetizado pela diferença e sua percepção da sociedade local, cuja violência está gravada na cicatriz dos corpos dos indígenas. Ainda de acordo com as duas pesquisadoras, o relatório de Casement sobre Putumayo colocar em xeque a utopia presente da história das grandes navegações e nas tradições fenícias e irlandesas. Além de que, lembram Pizarro e Boffarini, provocam reflexões sobre as percepções pessoais aguçadas de um oficial do Império em terras tropicais, a serviço do governo inglês, porém defendendo os interesses dos nativos e denunciando a violência cometida contra eles. Casement reconheceu a dimensão satânica da participação direta da Grã-Bretanha nas violações humanitárias cometidas primeiro lá na África e depois na América do Sul, de onde ele organiza o diário dele. E aí o diário da Amazônia, já falei, se localiza no início do século,
o professor Leopoldo Bernucci vai dizer que ele marca as primeiras acusações massivas da tortura, escravidão e extermínio dos seringais da região do rio Caquetá e Putumayo, do lado colombiano, do lado brasileiro, do peruano, do rio de Japurá e Içá, respectivamente. Essas acusações, lembra Bernucci, haviam sido levadas ao conhecimento público dos governos através de jornais e outros meios de informação, peruanos e brasileiros, como foi o caso do Jornal do Comércio de Manaus. Mas o governo não deu atenção para essas denúncias, ficou ao desconhecido. E aí no diário dele, o diário do Roger, ele está dividido em 10 partes. Ele inicia relatando a chegada dele ao Pará e termina com a partida dele de Iquitos para a Europa. Então ele faz um percurso do Pará para o Peru, do Peru, região de Putumayo, fica lá, depois ele vai para Iquitos, de Iquitos ele vai embora para a Europa, para tentar fazer registrar as denúncias dele lá e ver se podia fazer alguma coisa. Depois a gente vai ver qual foi o final do Roger Casement. E aí na primeira parte do livro, ele vai, que é a viagem a Putumayo, não tem data, ele vai e registra a chegada dele ao Amazonas e confere as seguintes impressões. Daí a gente vai ver uma questão, já depois que eu terminar eu digo qual é essa impressão. O olhar cai sobre fileiras intermináveis de árvores que emparedam um vasto fluxo de águas descoloridas e por trás das árvores não se escondem regiões de desconhecido, no sentido humano, nem tribos estranhas ainda não descobertas, nem acusações de mistério, nem memoriais lendários de um período passado de habitação humana. O índio desapareceu sem deixar traço, pelo menos é assim no Brasil. No Peru e na Bolívia ainda é diferente. A descrição que ele faz aqui do rio Amazonas é a mesma é parecida com a que o Euclides da Cunha faz, que eu li há pouco. Talvez o Roger Casement tenha lido os escritos do Euclides da Cunha, não sei, mas é muito parecida a visão de um e de outro. Se a gente for ler o Mágico da História, a primeira parte, ler essa parte do Roger Casement, a gente vai encontrar semelhanças entre eles dois. A gente vai, na próxima, eu vou continuar a última parte, para a gente falar sobre o diário, o que trata o diário e como é que o Roger Casement terminou toda essa história. Até mais.